Graça e paz. Hoje, possivelmente, alguns de nós quando chegar a live, vai perceber que iniciamos um pouco mais cedo hoje. E quero aqui desejar o nosso bom dia. Estou iniciando nosso direcionamento diário hoje um pouco mais cedo, devido a um compromisso daqui a pouco. E eu quero aqui agradecer muito a Deus, porque nós temos sido abençoados com o nosso direcionamento diário. E eu quero dizer para você que é muito importante que entendamos que, diante das preocupações e das ocupações que temos no nosso dia a dia, porque além das ocupações, nós, na maioria das vezes, caímos nas garras das preocupações. E as preocupações são momentos em que nós nos ocupamos de algo que ainda não aconteceu, que não está na hora de acontecer e não sabemos se vai acontecer. Por isso chama preocupação. E essa preocupação que nós temos, ela tira-nos tempo, momento, paciência para cuidar das nossas ocupações do momento. Então, a gente precisa urgentemente, mais do que urgentemente, buscar, aceitar e obedecer ao direcionamento de Deus para o nosso dia a dia. Como eu tenho dito repetidas vezes aqui, muitos de nós, em um horário como esse, no horário de Brasília já são quase 10 horas, no nosso horário quase 9 horas, e quantos de nós não falou com Deus hoje ainda? Quantos de nós não parou diante da palavra do Senhor? Quantos de nós só vai conseguir ver essa live mais tarde? É o que temos experimentado aqui. Até porque esse horário que eu estou fazendo essa live não é um horário muito propício para muitos por causa do trabalho, mas que esse direcionamento sirva para que você comece a desenvolver o hábito de orar antes de qualquer outra coisa. Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o governo de Deus, o reino, o reinar de Deus, o governar de Deus sobre nós. Quando a gente fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é porque uma vez buscando esse governo de Deus, esse comando de Deus, nós estamos dizendo que estamos aqui apostos, estamos dispostos a seguir os seus comandos, os seus direcionamentos, as suas diretrizes, e é preciso que a gente entenda isso. Então quero aqui novamente lembrar que as nossas preocupações e as nossas ocupações, muitas vezes, elas nos sufocam, elas nos tiram o tempo precioso de estar na presença do Senhor. E é preciso que a gente tenha um compromisso, antes de tudo, com Deus. Então, por causa de tudo que nós vamos viver durante um dia, coisa, por exemplo, que nós não sabemos se vamos viver. Nós temos nosso planejamento, a Bíblia diz que do homem são os planos do coração, como disse lá Provérbios, mas que a resposta, a palavra final é de Deus, Ele está no comando.
O homem tem seus planos, mas o propósito de Deus prevalece. Então, pensando nisso, orando sobre isso, o Senhor nos levou, nos trouxe aqui ao entendimento de que precisamos de disponibilizar para todos quantos quiserem e puderem e entenderem que é importante um direcionamento, uma palavra de Deus para cada dia. Então, diante das preocupações e das ocupações, nós precisamos realmente buscar o direcionamento de Deus. Mas é preciso que a gente entenda que não apenas buscar, mas vai adiantar eu buscar uma orientação sua, por exemplo, eu sou seu amigo e eu busco orientação com você, eu busco orientações que você possa me dar, e você vai me dar orientações, mas isso não significa que eu estou obrigado a seguir as suas orientações, apesar de que eu as tenha buscado. Porque eu posso buscar a orientação de alguém e depois de ouvi-la eu discernir que não é aquilo. Então, acerca da orientação e do direcionamento de Deus, a gente precisa buscar, mas também a gente precisa aceitar. Porque eu só vou caminhar dentro do direcionamento de Deus se eu aceitá-lo. Mas às vezes não vai adiantar eu aceitá-lo e depois de aceitá-lo eu incluir algumas coisas dos meus próprios direcionamentos naquele direcionamento de Deus, eu enxertá-lo com alguma coisa minha. Então eu preciso obedecer à risca o direcionamento, porque se eu andar segundo a direção de Deus, eu não vou errar. Eu não vou errar. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito e o Senhor então providenciou o direcionamento, providenciou a direção. Então ele colocou uma nuvem durante o dia, e a Bíblia diz que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando era noite, aquela nuvem se tornava numa coluna de fogo e continuava iluminando o caminho e guiando o povo. Se o Senhor parasse, o povo parava. Mas às vezes não é assim conosco, às vezes o Senhor se move e a gente continua parado, às vezes Deus continua parado e a gente se move. E toda vez que ele se move e nós ficamos parados, nós saímos do seu propósito. Toda vez que ele fica parado e nós nos movemos, nós afastamos do seu propósito. Então a ideia é buscar direcionamento, aceitar o direcionamento e obedecer o direcionamento. Eu quero ler um texto com você hoje, que está em Lucas capítulo 20. Eu vou ler do verso 20 ao 25 para a gente entender o contexto aqui. Diz assim: e observando-o, mandaram, aqui está falando dos principais sacerdotes, dos escribas, dos perseguidores, dos religiosos perseguidores de Jesus, porque não aceitavam o comportamento de Jesus. E observando, mandaram espias que se fingissem de justos. Se fingir de justo. Então, cuidado com aqueles que se fingem de justo. Para acompanharem em alguma palavra. O apanharem em alguma palavra. E o entregarem à jurisdição e ao poder do presidente. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, olha aqui a bajulação. Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Eles estavam corretos? Era isso mesmo. Jesus era isso mesmo. Mas eles estavam falando isso como uma porta para uma perseguição. Então eles perguntam,
e tentam colocar Jesus contra as autoridades da época, ou pelo menos contra o imperador. E ele diz assim: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Olha isso, ao discernimento. E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: por que me tentais? Agora, versos 24 e 25 é o que eu quero meditar com você. Diz assim: mostrai-me uma moeda. Mostrai-me uma moeda. Talvez hoje o Senhor dissesse: me mostra o cartão de crédito. Me mostra o número da sua conta, de que banco, qual é o brasão lá, a logomarca. Qual a logomarca do seu cartão? Qual é a marca do seu cartão de crédito? Me mostra. E eles mostraram uma moeda. Me mostra uma nota de dinheiro. A nota de dinheiro tem lá o brasão do país, tem lá o nome da instituição financeira federal. E aí ele vai dizer: me mostra uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E responderam eles, disseram: de César. Então Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma vez que somos humanos, vivemos todas as demandas humanas. Isso é fato. Somos humanos, vivemos as demandas, sofremos todas as consequências da condição humana. Somos afetados pelo meio, somos afetados pelas notícias, somos afetados pelas inconformidades, somos afetados pela má condução, muitas vezes, da nossa nação ou das nossas nações, caso tenha alguém aqui me vendo que seja de outra nação. Temos lá os nossos gostos contrários aos dos governantes. Temos lá as nossas reclamações. Temos lá os postes quebrados, as lâmpadas quebradas, as ruas escuras, esburacadas. Temos lá uma rede de esgoto que é ruim. Temos uma série de coisas que, se formos olhar para o nosso governo, para os nossos governantes, para a nossa nação, teríamos um monte de reclamações, um monte de murmurações acerca disso, porque somos afetados. A cada esquina que você vai tem gente falando dessas coisas, tem gente tentando colocar você a favor ou contra de algum político, de algum partido político. Então nós somos afetados pelo meio, pelas vontades, pelas decepções com a situação da nação, não é? E sabendo dessas preocupações e dessas inconformidades que tanta gente tem, inclusive aqueles que às vezes pregam algo que vai contrário ao que a nação está vivendo. Então, na verdade, os religiosos, governantes da época, que sabiam que Jesus tinha uma mensagem que não batia muito bem, que não encaixava na situação da nação. Então, eles parece que conseguem alguém, pagam alguém, subornam alguém para se fingir de justo, ir até Jesus e tentá-lo acerca de uma palavra contra o imperador, contra o presidente. E então ele seria ali réu, ele seria ali alguém digno de uma condenação. Então Jesus pede para mostrar uma moeda e diz de quem é a inscrição e a imagem que está nessa moeda. A moeda significa os nossos valores. O dinheiro é valor. E Jesus vai dizer
sabe? É de acordo com a imagem que está atrelada ao objeto, a imagem está atrelada a essa moeda, é que você valoriza ela. O valor da moeda, ou a destinação da moeda, está de acordo com a imagem e a inscrição nela gravada. Então é preciso que nós entendamos que os nossos valores muitas vezes estão ligados à imagem que nele está ligada. Ah, o meu cartão é internacional, é ouro, é platino, é mais não sei o que, ele tem tanto de crédito, ele tem vantagens de grandes viagens internacionais, tudo isso parece muito bom, tudo isso é muito bom, não é? O dinheiro, nós valorizamos dinheiro, nós queremos ganhar dinheiro, as pessoas estão tentando ganhar dinheiro de todas as formas, porque dinheiro, e aí vem quanto mais você tem você ganha dinheiro, quanto mais você trabalha e consegue juntar dinheiro, mais impostos. E hoje você vai comprar uma caneta e muitas vezes a caneta ela custa menos da metade do valor dela se fosse sem os impostos. Então parece que tudo é muito injusto. Mas sabe, a gente viu que nesse texto o ser humano, para aparecer justo, ele tem que fingir. Porque se o ser humano não fingir, ele não vai ser justo, ele não vai ser visto como justo. O ser humano por si mesmo ele só é justo fingindo. E para conversar com Jesus, aquelas pessoas tiveram que se fingir de justas. Então Jesus pega uma moeda onde estava a cara do César, estava o nome dele, e ele fala: de quem isso aqui? O que está impregnado aqui? O que está gravado aqui? É o rosto de César, o nome de César. Então dê a César o que é dele, porque a moeda é dele, é o rosto dele que está aí, é o nome dele que está aí. Mas entregue-se, dê você a Deus, porque você tem gravado em você a imagem de Deus. Então o problema todo é que nós valorizamos mais os valores que estão relacionados a qualquer outra coisa, a qualquer outra pessoa, do que o grande valor que há nessa moeda de Deus, que é você, que somos nós. Deus declarou isso: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos gravar no homem a nossa imagem. Alguém estudou o DNA humano e percebeu que no DNA humano está, na sua numeração, comparado ao hebraico, está lá o nome de Deus gravado no nosso DNA. É preciso que você entenda que o grande valor para Deus está onde a imagem dele foi gravada. É por isso que ele diz: dê o que é de César. Se ele está cobrando tributo, cobrando imposto, dê a ele. Que tudo que eu quero de você é a moeda onde a minha imagem está gravada. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Que hoje você possa tributar a Deus, entregar a Deus aquilo que está, onde está gravada a imagem de Deus, que é você. Você, essa moeda de Deus. Deus vai ganhar o mundo através de nós, moedas dele, onde a imagem dele está gravada. A imagem dele está
gravada e o nome dele também. Por isso ele pega a moeda e diz: então, dê a César o que é dele e dê a Deus o que é dele. Dê a Deus, entregue para Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ao mundo o que é do mundo, ao governo o que é do governo. Entregue, se liberte e entregue a Deus o que é de Deus. Na verdade, é preciso que a gente entenda que o Senhor está dizendo: não importa se é lícito ou se não é, não importa se é justo ou injusto, mas você não deve ficar com você aquilo que é da nação, aquilo que é do governo, aquilo que o governo exigiu de você, aquilo que o mundo quer tomar de você. Na verdade, o mundo não pode tomar nada de você, porque tudo que tem valor em você, o mundo não pode pegar, o mundo não pode tomar, a não ser que você entregue. A não ser que você entregue. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, então entenda que agora o que o mundo exige, o que o governo exige, o valor é muito mínimo em relação, se nós compararmos ao valor gravado em nós. Então que hoje você ouça, você receba, você obedeça ao direcionamento de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. Você veio de Deus. E se você que está me ouvindo agora nunca entregou a sua vida para Deus, nunca entregou a sua vida para Jesus, porque infelizmente, eu preciso dizer isso aqui, a nossa experiência como igreja do Senhor diz que muitos frequentadores de igreja, batizados em igreja, membros de igreja, ainda não entregaram as suas vidas a Jesus como Senhor. Uma coisa é entregar a vida a Jesus como Salvador. Todos nós queremos ser salvos. Outra coisa é entender que entregar a vida a Jesus é deixar que Ele nos dirija, nos domine, nos controle, nos direcione. Então hoje o direcionamento de Deus é: pare de discutir ou de tentar entender ou de até mesmo brigar, até mesmo desobedecer a autoridade terrena, simplesmente pelo fato que você não concorda, porque tem a ver com valores. Às vezes a gente fala assim: eu não vou entregar porque eu vou segurar aqui na minha mão o que é de César. E isso não se aplica só a dinheiro, se aplica a valores. Os valores, aquilo que tem valor para você. Você precisa comparar se aquilo que tem valor para você tem gravada a imagem de quem. Se é de Deus, se é sua mesmo, ou se é de outra coisa ou de outra pessoa. Então tudo aquilo que você valoriza com todas as suas forças, faça uma comparação. Se o que você valoriza tem gravada a imagem de Deus. Porque tudo aquilo que é de Deus, nós precisamos entregar para Deus, mas tudo aquilo que não é de Deus, a gente precisa entregar para quem é de direito. Que o Senhor te direcione nesse dia e que você realmente faça uma revisão dos seus valores e entenda que dentre todas as moedas que já existiram e que vão existir,
a moeda mais valiosa, a moeda que não desvaloriza nunca. É a moeda onde a imagem de Deus está gravada. E essa é você. Que você tenha um bom dia. Que você tenha uma boa e maravilhosa quinta-feira. Para você que é daqui por perto, eu estou em São Miguel do Guaporé, Rondônia. Para você que é daqui, hoje às 19h30 teremos uma palavra do Senhor para o seu coração. Venha e veja. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, eu te louvo porque o Senhor tem nos direcionado. E nós queremos sim, ó Deus, entregar para César o que é de César e ao Senhor o que é do Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor gravou a imagem do Senhor em nós. O Senhor gravou o nome do Senhor em nós. Então, ó Deus, nós somos moedas para sermos usados pelo Senhor nesse mundo. Então, Deus, que o Senhor venha ganhar o mundo, conquistar o mundo, usando-nos como as suas moedas de grande valor. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada um que nos vê nesta manhã. Por cada um que está vendo essa gravação, seja qual dia for, qual horário for, qual mês for, qual ano for, e onde quer que seja abençoado pelo Senhor e tenha um dia grandiosamente abençoado. Nós oramos, nós agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tenham todos um bom dia.